E aí, pessoal, tranquilidade, beleza pura? Vamos lá, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Agora vamos falar do terrível, do temido hífen, né? O hífen está dentro do conteúdo de ortografia, ele é um assunto também que vai aparecer, às vezes, implicitamente em questões de redação clara e correta, questões de reescritura. Então é importante a gente saber aqui quando usar e quando não usar o hífen, até porque é uma das grandes novidades da nova ortografia, né? Que mudou totalmente as regras de hífen. Sorte que ninguém sabia usar antes, então não foi tão chocante assim. Não sabia antes, vai aprender agora. Então vamos a ele aqui. Bom, o hífen, gente, é esse tracinho aqui, ó, esse sinal gráfico que serve basicamente para... Para que serve o hífen? Primeiro, para as palavras compostas. Então, ó, eu tenho aqui a palavra homem-bomba. Homem-bomba é uma palavra composta, né? Porque ela é formada por dois radicais, aqui por duas palavras independentes. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, homem-bomba. Eu tenho aqui, por exemplo, mestre-sala. Mestre-sala. Isso aqui são palavras compostas, né? Dois radicais aqui formando uma palavra única unidas por hífen, beleza? Eu também posso ter o hífen, ó. Tem o hífen para palavras compostas. Eu posso também ter o hífen, ó, e esse é o que mais cai em prova, na união de prefixos, né? Por exemplo, ó, vice-presidente. Vice-presidente. Eu posso ter aqui também, ó, super resistente. Eu posso ter aqui, por exemplo, micro-ondas. Então o hífen vai entrar aqui na união de certos prefixos. Também posso ter aqui o hífen unindo um verbo a um pronome, né? Então, por exemplo, aqui, ó, matar a barata, vai virar matá-la. Tá? Então o hífen também serve para unir os clíticos, né, os pronomes oblíquos ao verbo. Aí, gente, o que nos importa aqui, principalmente, é o uso dos prefixos. É o hífen quando você vai criar uma palavra nova unindo um prefixo. E se você não lembra o que é um prefixo, eu trouxe aqui, ó, uma lista com vários exemplos, né? São essas palavras aqui, são esses fragmentos aqui de palavra que você usa para para criar uma palavra derivada, né? Então, aero, agro, além, ante, a quem, alto, circun, co, contra, eletro, extra, gel, hidro, hiper, infra, inter, todos esses aqui são prefixos, são os principais prefixos, e é na união dos prefixos que o hífen vai se fazer ali mais presente, mais duvidoso na hora da prova. Então, eu tenho aqui, gente, a regra geral do hífen, vou mostrar para vocês. Bom, observem essa frase aqui, ó. Os opostos se atraem. Aí você tem essa figurinha aqui, né, das peças do quebra-cabeça, e você vai se perguntar, que diacho isso tem a ver com o hífen? É exatamente isso, pessoal. O hífen, ele vai entrar para separar os iguais. Quando você for unir o prefixo, o hífen ele não admite que uma letra igual a outra fique colada. Então, ele é o símbolo homofóbico da ortografia, ele quer separar os iguais. Ele não admite que os iguais fiquem colados, ele entra ali, ó, para fazer uma barreira. Então, os opostos se atraem, aí você une sem hífen. E se as letras forem iguais, aí você repele colocando o hífen no meio. Por exemplo, ó, agora mostrando isso aqui na prática. Eu tenho aqui contragolpe, contra-exemplo e contra-ataque. Por que apenas contra-ataque tem hífen? Porque os opostos se atraem. Aqui, ó, quando eu digo diferentes se atraem, os opostos se atraem, eu estou falando da letra que termina o prefixo e da letra que começa a palavra seguinte. Então, aqui os diferentes, ó, se atraem, tá? Eles se atraem. Contra-exemplo, ó, são vogais diferentes. Eles se atraem. Então, eles vão se unir, ó, sem hífen. Agora, contra-ataques são iguais. Aí o hífen aqui, ó, ele não vai permitir essa união. Então, quando eu digo os opostos se atraem, eu quero dizer que se a letra que termina o prefixo for diferente da próxima letra,
aí não vai ter hífen, eles vão se atrair, vão ficar coladinhos. Se as letras forem iguais, aí você vai separar. Por exemplo, ó, supermercado, por que não tem hífen? Porque o R que termina o prefixo é diferente do M que começa mercado. Então aqui, ó, os diferentes se atraem. Super amigo, ó, a consoante é diferente da vogal aqui, ó, eles se atraem normalmente. Agora em super resistente, R é igual a R, então eu vou separar com o hífen. Por isso que eu digo que os opostos se atraem. A decorrência disso é que vai dar as famosas regras do hífen, beleza? Primeiro a lógica, agora veja como a regra fica muito mais fácil. Você não usa o hífen entre vogais diferentes. Por que não usa? Porque se elas são diferentes, elas se atraem e você vai unir diretamente sem obstáculo. Ó. Autoestrada, prefixo, mais a palavra seguinte. Agroindustrial, ó. Agroindustrial, você vai ter anteontem, extraoficial, videoaulas, ó, videoaula, gente, é com, ó, é sem hífen e sem acento, tá? Videoaulas é sem hífen e sem acento. Autoaprendizagem, ó, são diferentes, o e a é diferente, coautor são diferentes, infraestrutura, o a é diferente do e, semi-analfabeto e assim por diante. E se forem iguais, aí sim, ó, micro-ondas, você vai separar aqui, ó, com hífen. Contra-ataque, você vai separar aqui com hífen. Anti-inflamatório, duas vogais iguais, você vai separar. Auto-observação, você vai separar. E o mesmo vale para as consoantes, né? Por exemplo, super resistente, você vai separar as consoantes iguais, tá? Então é essa a regra do hífen, beleza? Atenção ao prefixo co. O prefixo co, ele nunca vai ser usado com hífen, mesmo que a letra seguinte seja o O. Então o co, ele é uma exceção, porque ele cola no igual mesmo assim. Se a palavra for, por exemplo, co-obrigado, o O é igual, né? Co com obrigado, mas ele vai se unir sem hífen. Então anotem aí como exceção que o co não é separado com hífen, nem mesmo quando é igual, tá bom? Então, a exceção aí cai em prova. Bom, não se usa hífen para unir consoantes diferentes. É a consequência, gente, ó. Hipermercado, consoante diferente. Eu vou separar com hífen? Não. Então, aqui, ó, elas são iguais, né? Supermercado, R diferente de M. Então você vai lá e une sem hífen. Superbactéria, mesma coisa. Ó. Intermunicipal, vai separar? Não vai, são diferentes e os diferentes se atraem. Se forem iguais, ó, super romântico, aí você separa. Hiperresistente, separa. Ó, subbibliotecário, separa também. Essa é a regra e isso já dá conta de muitas questões. Também é decorrência disso, ó, se for consoante com vogal. Mesma coisa, mesma lógica. Ó. São diferentes? Você não separa. Tranquilo? Só separa se for vogal igual, por exemplo, ou consoante igual, por exemplo. Tá bom? Tranquilo. Aí, gente, existe um outro detalhe sobre essa regra. Se a palavra seguinte, após o prefixo, né? Você tem um prefixo e termina numa vogal. Aí a palavra seguinte começa numa consoante. Você sabe que não tem que ter hífen, né? Porque a vogal e a consoante são diferentes. Diferentes opostos se atraem. Não tem que ter hífen, mas existe um detalhe. Se você tiver o R ou o S começando a palavra seguinte, aí você vai duplicar esse R ou S. Então, mini saia vai ter esse S duplicado aqui. Por quê? Vamos entender, ó. Mini saia. Bom, aqui você sabe que não deveria haver hífen nunca, porque são diferentes. Mas para manter o padrão da língua, ó, você vai lá e usa mini saia, o padrão fonético aí, gráfico com SS, né? Então, mini saia. Contra a regra, a mesma coisa, ó. Contra termina em A e regra começa com R. Eu já teria que usar, né, de qualquer forma, essa palavra sem hífen. Mas para manter o padrão ortográfico, eu boto um R no meio. Isso vale para contra-razões,
para contrassenso, para ultrassom, antissocial, antirracismo, antirrugas, corresponsável, tá? Então, observem aí que se houver R ou S, você vai duplicar. Tem uma maneira muito fácil de você gravar isso. Eu chamo isso de regra do arroz. Ó, o que diz a regra do arroz? Se você tem aqui uma vogal, o prefixo termina numa vogal, e a próxima palavra começa com R, você dobra o R. Se começa com vogal e a próxima palavra começa com S, você dobra. É a regra do arroz. Vogal, em seguida você tem o R, você vai lá e dobra. Vogal, seguida de S, você dobra. Essa é a regra do arroz. Lembrando que isso vale para prefixos terminados em vogal. Eu estou falando aqui da união de uma vogal, que termina o prefixo, com a consoante que começa a palavra, né? A palavra que vai dar origem à palavra derivada, tá bom? Então tá aqui. Anotem também que você não usa hífen após não e quase. Então, não agressão, não beligerante, não fumante, não violência, não tem hífen, tá, gente? Não tem. Isso cai muito em prova como não fumante, né? Ah, ele é não fumante. Tem hífen? Não tem. Bom, pessoal, vamos aqui para uma questãozinha muito recente. Diz o seguinte: a exemplo de intervenção grafada com cedilha e de autocontrole grafada sem hífen estão correta e respectivamente grafados em conformidade com a ortografia oficial os termos. Observem aqui, ó, que é uma questão de ortografia, uso de letras com hífen, né? Então aqui, ó, a gente já começa, ó, tentando eliminar pelo hífen, né? Vamos tentar eliminar pelo hífen, que é o nosso foco aqui. Ó, autohemoterapia. Aqui eu já tenho uma exceção, gente. Olha só. Em tese, o auto, né, não deveria ter hífen com hemoterapia. Só que toda palavra iniciada por H vai ter hífen, tá bom? Tá bom? Toda palavra com H vai ter hífen, beleza? Então, aqui tem que ter hífen por essa regra. A autoobservação também teria que ter hífen, porque são aqui letras iguais. Então, seria autoobservação. Autoobservação, eu teria que ter hífen aqui separando, né, as letras iguais. Então, já eliminei essa, já eliminei essa. Aí eu tenho aqui autoterapia, beleza, poderia ser. Autofecundação, autodefesa, poderia ser também, porque são todas aqui, ó, diferentes. Aí eu venho ali, né, gente, e vou matar pela parte de ortografia. Se você observar aqui, ó, compreensão é com S. Propensão também é com S. Propensão é a predisposição a fazer alguma coisa. Então, você mataria pela letra E. Isenção é com cedilha mesmo e autodefesa, tá bom? Então, tá aí uma questão de ortografia com hífen recentíssima, gabarito letra E. Mais uma, pessoal, olha só. Em relação às normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, julguem o item a seguir. Em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam o novo acordo ortográfico. Autoeducação, ó, termina em O, começa com E, são diferentes, se atraem. Extraoficial, A e O, diferentes, se atraem. Coeditor, o co sempre entra sem hífen, né? E são diferentes, aí se atraem. E contra-exemplo, a mesma coisa. Essa questão aí é perfeitamente ilustrativa daquela regra inicial que a gente apresentou lá, dos opostos se atraem, questão correta. Mais uma. O vocábulo abaixo que contraria as novas regras ortográficas é... Então, diz aqui que contraria, eu estou procurando aqui uma questão errada, né? Uma grafia errada. Anotem isso aí. Bom, herói. Herói, correto, porque é uma paroxítona e termina em ditongo aberto. Herói. Anti-inflacionário também está correto, porque eu tenho, eu tenho aqui, ó, os
iguais se repelindo, né? Os iguais se repelindo, eu vou usar o hífenzinho aqui. Então essa aqui também está correta. Corréu. Olha o que acontece aqui. Eu tenho co, termina em vogal. E a palavra seguinte é réu. Então aqui já não haveria mesmo hífen nunca. Só que para manter o padrão ortográfico da língua, eu dobro o R. É a regra do arroz, não é isso? Ó, arroz. Depois de vogal, eu dobro o R. Depois de vogal, eu dobro o S. Então aqui teria que ser corréu. Eu já achei minha questão errada aqui. Vamos conferir. Mini saia, mesma coisa, ó. Mini termina em vogal. Saia começa com S. Não haveria hífen de qualquer forma, mas eu, para manter o padrão aqui, eu coloco o S, beleza? Então tá certa essa palavra. E hiperinflação aqui, o R, sendo diferente aí do I, eles se atraem, e aí é a questão correta, beleza? A letra E também correta, todas corretas, exceto a letra C. Lembrando que o co, ele entra sem hífen até quando a palavra seguinte começa com O, por exemplo, co-obrigado, tá bom? Vamos lá, mais uma questãozinha. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas corretamente. Bom, eu tenho aqui ideias, jiboia, palavras aí modificadas pela nova ortografia, e o co. Aí você sabe que o cor ele entra sempre sem hífen. Então você já poderia passar a faca aqui, né, nesses que trazem o co com hífen. Aí já ficou 50-50. Só que você também sabe que os ditongos abertos na paroxítona, EI e OI, na paroxítona, não são acentuados. Esse acento caiu. Então, ideia não tem mais acento, jiboia não tem mais acento. Vai sobrar a letra C, o gabarito vai ser a letra C. Tá bom? Misturando sempre aqui, ó, hífen com ortografia. Se você estudou só a parte de acentuação e não estudar o hífen, você vai sambar nessa questão aí. Mais uma, ó. No texto 2 há um erro de grafia ou de acentuação, segundo as novas regras, que é, ó, micro-organismos. Logo de cara, gente, ó, eu tenho micro, ó, termina em O. E a palavra seguinte começa com O. Então eu tenho que repelir os iguais. Micro-organismos. Se eles são iguais, eu tenho que colocar aqui o hífen, né? Separando aqui os dois. Beleza? Então já achei aqui, né? Há um erro aqui na minha letra A. Super resistente, ó. Super resistente, eu usei o hífen para separar os iguais, beleza? Mesmo caso do primeiro, só que agora com consoante. Tem muita gente que diz, não, mas super resistente não cai na regra do arroz? Gente, a regra do arroz é para prefixo terminado em vogal, né? Arroz, ó, terminou em vogal, aí dobra. Terminou em vogal, aí dobra. Só que super termina em R. Essa questão aqui, assim, causa muita dúvida, né, nos alunos, essa palavra, né, que cai em muitas questões. Terceira, bactérias. Tranquilo, né? Paroxítona terminada em ditongo, acentuada normalmente. Antibióticos, ó, é uma proparoxítona acentuada, normalmente todas são acentuadas. E indústrias também, uma paroxítona terminada em ditongo, então o erro estava mesmo na letra A. Tranquilo, então, como essa regra geral dos opostos se atraem e os iguais se repelem, essa regra resolve muitas e muitas questões? Bom, continuando aqui, gente, ó, não se usa hífen entre palavras compostas com elemento de ligação. Agora eu estou falando de palavras compostas, não estou falando mais de prefixo. Esqueçam prefixo, essa aqui é uma regra de outra natureza. Lembra que eu disse que o hífen também une os radicais das palavras compostas? Então a regra diz o seguinte, se uma palavra composta tiver um elemento de ligação, normalmente é uma preposição no meio, você não vai usar hífen. Então mão de obra não tem hífen mais. Dia a dia não tem hífen mais. Café com leite não tem hífen. Cão de guarda, pai dos burros, ponto e vírgula, camisa de força, bicho de sete cabeças, todas palavras com elemento de ligação não possuem hífen. E aí, se com palavra de ligação não tem, se não houver palavra de ligação, o que vai acontecer?
Vai ter. Então, você vai ter hífen em boa-fé, arco-íris, guarda-chuva, vagalume, porta-malas, bate-boca, pega-pega, ping-pong, corre-corre. Tranquilo? Então vai ter hífen nessas palavras. Claro que há exceções. O acordo, né, ele prevê exceções. E aí, gente, tem que decorar as exceções. Não adianta olhar para mim com essa cara. Tem que decorar, porque de vez em quando cai uma e se você não tiver lido a exceção, você de nada vai ter valido a regra. As exceções são essas, ó. Algumas palavras, mesmo com elemento de ligação, vão permanecer com hífen. Arco da velha, mais que perfeito. Ó, arco da velha cai bastante. Cor de rosa cai bastante. Água de colônia. Pé de meia, gota d'água, ao Deus dará. A queima-roupa. Também recebem hífen, outra exceção, espécies botânicas e zoológicas. Bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia, bico do papagaio. Então observem, mesmo quando há um elemento de ligação aqui, vai ter hífen, porque são palavras que o acordo chama de que tem uso consagrado e tal. Quem define se o uso é consagrado ou não é o acordo, então não adianta a gente ficar brigando. Depois da posse, vale a pena fazer uma tese sobre isso, se incomodar muito. Mas eu duvido que vai incomodar. Então, a gente tem que aceitar que algumas vão ter hífen independente de qualquer coisa. E a exceção é também as espécies botânicas e zoológicas. Então o nome de bicho, o nome de planta, mesmo que seja composto por 3 palavras, vai ter hífen, tá bom? Com elementos de ligação vai ter hífen porque é planta e bicho. Por isso que bem-te-vi tem hífen ainda, né? Pimenta do reino, ó, tem um elemento de ligação. Por que tem hífen? Porque é planta, né? Cravo da Índia e assim por diante, tá bom? Então são as exceções. Não são muitas, né? É bem menos do que o salário do concurso. Então vale a pena decorar isso aí. Agora, pessoal, não confunda. Isso aqui é muito, muito, muito fácil de confundir. Muita gente confunde isso aqui. Pega a palavra guarda-roupa. Felipe, guarda-roupa não tem que dobrar o R? E eu escrevo guarda-roupa, ó. Por exemplo, ó. Guarda-roupa. Se a banca bota uma opção que isso aqui é um massacre. Por quê, Felipe? Mas, ó, não termina em A e aí começa com R? É a regra do arroz, você acabou de falar. Gente, isso aqui não é mais regra do arroz, porque a regra do arroz é para prefixo. Isso aqui é palavra composta. Guarda, gente, não é prefixo. Então, cuidado. Segunda-feira... segunda não é prefixo. Vou tirar o hífen da segunda-feira. Não faça isso. Mato Grossense. Mato não é prefixo. Isso aqui é um adjetivo composto. Isso aqui é um substantivo composto, né? Isso aqui é um numeral e um substantivo, tá? Ó, verde, amarelo, tá vendo? Verde não é prefixo. Luso, isso aqui não é prefixo. Luso é um adjetivo, quer dizer que é português. E assim por diante. Então não confunda. Prefixo é isso aqui, ó. Alto, co, infra, semi, hiper, super, inter, hiper, inter. São esses que são os nossos prefixos, são aquelas unidades ali dependentes, né? Elas servem justamente para colar em outra palavra. Então não confunda isso aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que está querendo, não, segunda-feira não tem mais hífen, vai, os opostos se atraem. Pelo amor de Deus, né? Não confunda isso aqui. Vamos lá para mais uma questão. Assinale a alternativa que o emprego do hífen está errado. Bom, micro-organismo. Aqui os diferentes se repelem, né? Então tá certo isso aqui. Tem hífen no meio. Anti-herói. Se eu tenho H na próxima palavra, eu tenho que usar sempre o hífen. Autoavaliação. Olha só o problema. Auto terminou em O. E a palavra seguinte é avaliação. Então, eles são diferentes, eles deveriam se unir aqui sem hífen. Aqui não cabe o hífen. E micro-ônibus, ó, são iguais, então separa. E força-tarefa, se isso aqui viesse da letra A, ia matar, né? Não, força termina em A e a palavra seguinte termina em T, então não tem que ter. Força não é prefixo, isso aqui é uma palavra composta, gente. É uma palavra composta. Força é um substantivo, tarefa é outra.
não é prefixo, tá bom? Então tá aqui, correta a grafia também. Beleza? Beleza pura. Vamos para mais um aqui, então? Em relação às normas ortográficas da língua portuguesa em vigor, julgue o item a seguir. O novo acordo manteve o hífen nas palavras compostas por justaposição, cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas mantém uma tonicidade própria, como em aeroespacial, bem-te-vi, Ave Maria. Bom, essa coisa de unidade semântica, tonicidade própria, isso é tudo besteira, isso é tudo subjetivo. Isso é o texto do acordo. Você não tem que mergulhar nessa subjetividade. O que importa é o seguinte, ó. Aeroespacial, eu tenho o prefixo, termina numa letra, a próxima é uma letra diferente. Os opostos se atraem, então tem que ser aeroespacial. Todo mundo juntinho aqui, ó. Coisa linda. Cadê a cor rosa aqui? Nem tem para unir esse coraçãozinho. Então aqui não tinha que ter hífen. Agora, bem-te-vi é uma palavra composta. Então tá certo, tem que ter hífen. Ave Maria, tem que ter hífen, é uma palavra composta, beleza? É a saudação, lembra lá o ave é uma interjeição, lembra lá do ave fênix, ave César, a ave é tipo uma saudação reverencial. Então, tá aí questão errada, né? O aeroespacial não tem hífen. Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui o ciclo básico do hífen, né? As regras mais assim, as regras gerais do hífen, aí que dão conta aí da maior parte das questões. Tranquilo? Vale a pena refazer essas questões aí. Bom, pessoal, agora nós vamos falar das regras especiais do hífen. Regras especiais significa o seguinte, são regras específicas que são estudadas separadamente. Aí você esquece aquela história toda de regra do arroz, você esquece aquele negócio de oposto se atrai. Aqui são regras específicas. Certos prefixos têm regras próprias e a gente vai estudar aqui separadamente. Então a primeira regra que eu quero mostrar para vocês aqui é a regra do bem e do mal. Quando você usa bem ou mal como prefixos, porque bem ou mal são advérbios, né? Mas algumas palavras que são independentes, elas podem funcionar como prefixo. E aí, nesse caso, você vai ter as regras de uso de prefixo com hífen, inclusive, tá bom? Então, é o que a gente chama, às vezes, de falso prefixo, né? Palavras que são independentes, mas em algum momento funcionam como prefixo. Radicais que funcionam como prefixo também entram nessa regra, beleza? Então a primeira regra aqui é a regra do bem e mal. A regra do bem e mal diz o seguinte, se a palavra seguinte começa com vogal, você tem que usar o hífen. É a regra básica. Então, se eu usei bem ou mal como prefixo e a próxima palavra começa por vogal, existe hífen. E H também, porque o H sempre tem, tá bom? Então, o H aqui também está incluído. Então, por isso que eu vou ter aqui, ó, mal educado, mal-humorado, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-afortunado, mal-estar. Por quê? Todas essas palavras são seguidas de vogal, né? Ou de H, né? Na verdade, o H não tem som nenhum, é como se fosse a vogal U, beleza? Talvez seja por isso. Então, tá aí. Essa é a regra. Seguiu o prefixo com vogal, você usa o hífen. Agora, o bem, ele tem já uma regra própria. E quando for consoante, Felipe? Quando for consoante, o que eu faço? Aí o bem já começa a ficar diferente. O bem, ele sempre é usado com hífen. Sempre é usado com hífen. Exceto quando essa palavra é derivada de querer ou fazer. Então, o bem com vogal é hífen normalmente. Quando ele for com consoante, também vai ter o hífen, exceto quando for derivado de querer ou fazer, tá bom? Então, voltando aqui, o mal
Se ele for seguido de vogal, beleza, você tem que usar, é da primeira regra. Se for seguido de consoante, você não tem que usar o hífen, mas o bem tem que usar hífen mesmo com consoante, beleza? Então começa a ficar um pouco confuso, né? Porque, pô, bem e mal estão na mesma regra, mas com consoante o bem tem hífen e o mal não tem. E aí eu criei aqui uma forma de você gravar essa regra de maneira muito simples. Diz o seguinte, ó, olha a regra aqui, ó. Ó, o mal não gosta de vogal. O mal não gosta de vogal. O bem não gosta de ninguém. O que isso significa, Felipe? Você está ficando bêbado? Não. O mal não gosta de vogal por quê? Eu já expliquei a lógica, né? O hífen, quando ele entra ali, ele entra para separar, ele entra para acabar com o amor, né? Como se fosse a mureta, né? Até usei lá que era a mureta da homofobia. Então o mal, ele não gosta de vogal. Quando tem uma vogal perto ali do mal, ele não quer se aproximar, ele manda, bota hífen, bota hífen. Então o mal não gosta de vogal, vai ter hífen. Vai ter hífen quando a próxima palavra começar por vogal. E o bem não gosta de ninguém, então o bem é antissocial. O bem ele não gosta nem de vogal nem de consoante. O que isso significa? Se a palavra seguinte for começada por vogal, vai ter hífen. Se for começada por consoante, vai ter hífen do mesmo jeito. Ou seja, vai ter hífen com o bem sempre. Só que é o sempre de concurso, né? É aquele sempre, exceto palavra derivada de querer ou fazer, né? Como eu mostrei aqui, ó. Bem-fazejo, bem-feito, bem-querer, bem-querença, tá? E aqui eu trouxe a consulta, né? Que eu fiz a consulta aqui que foi feita pela ABL, né? A ABL confirmou essa exceção aqui, tranquilo? Então, o mal não gosta de vogal. Se tiver vogal, vai ter hífen. Se for consoante, une sem hífen. E o bem vai ter hífen sempre, tranquilo? Bom, agora nós vamos aqui resolver questions. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica o antônimo desse vocábulo, mal-estar. Ou seja, seguido de vogal, tanto o bem quanto o mal não vão se unir diretamente, eles vão ter aí o uso obrigatório do hífen. Com vogal, bem e mal tem hífen, porque o mal não gosta de vogal e o bem também não gosta de vogal, porque ele não gosta de ninguém. Beleza? Tá aí, gabarito então, questão correta. Mais uma. Julgue o item. O segmento abaixo está inteiramente correto quanto às normas do novo acordo ortográfico. Parte de uma geração chega às empresas mal educada. Ela não chega mal escolarizada, chega mal educada. Então o mal não gosta de vogal, eu tenho que botar hífen aqui. Como apareceu aqui e como apareceu aqui, beleza? Então o mal, quando usado com prefixo aqui, seguido de uma vogal, ele vai ter hífen. Se for seguido de consoante, aí não vai ter, questão incorreta. Mais uma. Leia as frases seguintes. E em uma delas há uma incorreção quanto à ortografia. O não preconceito, ó, sem hífen, né? Porque não se usa hífen com o não e com o quase. O não preconceito seria bem-vindo, né? O bem não gosta de ninguém, vai ter hífen. Seria bem-vindo para que os homens tivessem paz no seu dia a dia. Eu não uso hífen com expressões aqui, palavras compostas com elemento de ligação, beleza? Então, 2 erros aí logo na letra A. Felipe, e aquela história do dia a dia com hífen querendo dizer cotidiano? Esqueça. Dia a dia não tem hífen, tranquilo? Então a gente já achou, né, a nossa querida questão problemática aqui. O preconceito é arqui-inimigo, ó. Arqui termina com I, inimigo começa com I. O hífen vai entrar aqui para evitar o contato dos iguais, é o bichinho homofóbico da ortografia. Beleza? C. O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade. Então tá certa B, tá certa C também. D. Medo e preconceito se interrelacionam, ó. R com R, eu vou ter que usar o hífen
para separar os iguais. Desde o surgimento do homem, urge mudar esse destino a que o homem está fadado. Então, portanto, gabarito letra A. Tranquilo? Então a gente fechou essa regra aqui. O mal não gosta de vogal, o bem não gosta de ninguém. Então o bem tem sempre hífen, exceto com derivados de querer ou fazer, e o mal só tem hífen com vogal, de consoante ele gosta. Tranquilo? Então se une sem hífen, coladinho lá na consoante. Beleza? Pessoal, mais uma regrinha especial aqui. Não há como fugir. Tem que decorar isso aqui. Com os prefixos recém, além, a quem, sem, ex, vice, a hífen, tá? Então, aqui você grava até pelo som, né? Recém, além, a quem, sem, ex, vice. Por isso você tem recém-nascido, recém-casado, além túmulo, vice-presidente, ex-presidente, sem terra, pré-vestibular, tá? O pré entrou aqui, o pré faz parte da regra de baixo. Com os prefixos pré, pró ou pós, há hífen. Quando? Quando eles forem tônicos, né? Pré-escolar, tem hífen. Pró-americano, tem hífen, porque é tônico, né? Forte, é separado. Pós-graduação, esse aqui a gente conhece, né? Então tem hífen. Quando é que ele não vai ter hífen? Quando ele não for tônico, quando ele for átono, for fraco, quando ele já estiver ali meio que fraquinho, encostado na palavra. Por exemplo, pré-estabelecer. Aqui ele é átono, né? Porque é estabelecer. Ele é pré-existente. Aqui ele já aglutinou na palavra de maneira átona, né? Promover. Não é pró, vamos promover. Não é isso, gente. Aqui ele já se aglutinou. Não é mais visto como algo independente. Promover, pospor, beleza? Postergar e assim por diante. Mais uma regrinha para você gravar. Recém, além, sem, ex, vice. Também tem o pré, pró, pós quando tônicos. Aí sempre haverá hífen com esses caras aqui. E aquela regra lá do oposto se atrai, esqueçam. A gente está na parte de regras especiais, são vistas separadamente. Bom, e com os prefixos sub e sob, né? Aí você usa hífen se eles forem seguidos de R ou de B. Gente, de B até que é tranquilo, porque seria igual, né? Então já cairia até naquela lógica. Então eu chamo isso aqui, ó, de regra do subúrbio, tá? Regra do subúrbio, né? Porque é sub-RB, tá? Sub com R ou B. Tranquilo? Sub-religião, sub-região, sub-raça, sub-reitor, sub-repetício, sub-base. Aqui, gente, ó, nessa palavra aqui, sub-humano, o H acabou caindo. Então, o vocabulário oficial reconhece o sub-humano e o sub-humano. Aqui com hífen, porque toda palavra com H vai ter hífen, e na outra ali porque houve uma aglutinação assim histórica, tá? Ah, Felipe, mas como é que eu vou saber se houve uma aglutinação histórica? Estudando a aula, eu estou te dizendo que essa aí houve, e você vai gravar que sub-humano sem hífen também tá certo. E com circun e pan, Felipe, ó, circun e pan, você vai ter hífen se for seguido de vogal, ou M, ou N, né? Com M ou N, você já teria até aquela desconfiança, porque são iguais, né? Então, eu chamo isso aqui, ó, da regra do Panamá, né? Regra do Panamá. Então, com pan, você vai ter, ó, você vai ter aqui, ó, com N, com vogal e com M, beleza? Então aqui, pan-americano, pan-europeu, circunadjacente, circunnavegação, circunmurado, tranquilo? Então são regras especiais e aí você tem que realmente dar uma lida nesses slides, tá? E os exemplos que estão aí são os exemplos que caem na prova. Então, às vezes é realmente uma questão só de lembrar a memória. Mais uma, ó. Isso aqui é trecho direto do nosso acordo ortográfico. Não há hífen em algumas palavras que perderam a noção de composição. Certos compostos em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente.
Girassol, madressilva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, texto direto do nosso acordo. Observem aqui, né, o drama da língua portuguesa. Diz que são certos compostos. Quais? Não sei. E eles perderam em certa medida, quanto dessa medida? Não sei também. A noção de composição. Então é extremamente vago o texto do acordo. Como é que eu vou medir, Felipe, a medida da perda da composição? Existe uma máquina que faça isso? Não. Existe o bom senso que nos manda ler os exemplos do manual 5 vezes. Por quê? A banca não vai ficar pedindo para você adivinhar o que perdeu e o que não perdeu. Ela vai usar esses exemplos aqui. A palavra que mais cai, ó, é manda-chuva. Manda-chuva cai muito. Paraquedas cai. Girassol também cai às vezes, mas manda-chuva é a palavra que mais cai. E ela não tem mais hífen. Por quê? Ela está nessa regra aqui. Temos que aceitar porque o salário é alto e a língua portuguesa não é uma ciência exata. Tranquilo? Literal do nosso acordo. Partamos aqui para o que interessa, que são as questões. Considerando que o novo acordo ortográfico alterou o emprego do hífen em compostos, em locuções e formações por prefixação, julga a correção das grafias abaixo. Olha, gente, ó, primeiro, adivinha quem caiu aqui, ó, manda-chuva. Manda-chuva está naquela regra lá dos compostos que perderam em certa medida, a noção de composição. É como se não existisse mais uma separação de manda com chuva, é como se tivesse virado uma coisa única. Então, manda-chuva não tem hífen. Mão de obra também não tem, tá? Porque é palavra composta com elementos de ligação. E pan-africano tem hífen? Pior que tem. Por que tem hífen? Tá na regra lá do Panamá, né? Com vogal e M, o pan tem hífen. Então, é pan-americano, tá? Pan-americano com hífen. Tranquilo? Então, de vez em quando, essas regras especiais caem também, tem que saber. Mais uma, ó. Todas as palavras estão conforme a norma culta. Sobre-humano, ó. Sobre-humano é uma palavra que tem H. Sobre-humano. Então, é sobre humano. Felipe, mas você não falou que podia tirar o H? Você tem lá o sub-humano, tá? Sub-humano é dicionarizado já, tem que gravar, beleza? E o vice? O vice tá naquela regra lá, é vice, sem, a quem, além, ex, todos esses vão estar na regra, né, especial, então é vice, vice-rei, tá? E a banca ainda dobra aqui, ó, para você confundir com a regra do arroz, né? E o sub-humano tá certo aqui, tá dicionarizado, mas também pode ser grafado da maneira clássica, né? Sub com hífen humano, igual sobre-humano, beleza? E por último aqui, anteprojeto também, os opostos se atraem, correta a grafia, beleza? Então essa aqui babou, essa aqui babou, essa aqui existe, mas também pode ser com hífen, sub-humano, e essa aqui está certa também. Tranquilo? Então, questão aí incorreta, porque há algumas palavras com grafia perdida. Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hífen. É um assunto chatinho, cheio de regrinha, mas eu fiz um esforço aqui para deixar o máximo prático possível, beleza? Porque isso aqui ninguém estuda. Se você aprendeu isso aqui, você já está na frente de todos os outros candidatos. Então, vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.